Pessoal, a paz do Senhor mais uma vez para vocês, amém? Hoje Deus vai falar com você em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa meditação hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém, meus queridos? Meus queridos, está circulando um vídeo na internet onde foi filmado na cidade de Bannou, ali na Mongólia, na região da China. Já há 2 semanas que as ovelhas estão rodeando, fazendo um círculo, onde algumas têm ficado ali no meio. O que será que está acontecendo com esse fenômeno? O interessante é que isso aconteceu já em outros lugares, com cavalos, com peixes, mas nessa fazenda só aconteceu em um desses currais. E a mulher filmou ali porque já faz 2 semanas que essas ovelhas estão fazendo um círculo, rodando em círculo. A realidade é que algumas pessoas têm dito que elas podem estar com uma espécie de doença chamada listeriose, que é um tipo de vírus, um micróbio no seu cérebro, deixando elas talvez desorientadas. Outras pessoas dizem que pode ser uma alteração dos polos no campo magnético. Depois você pesquisa sobre isso, a alteração dos polos, o que é que pode acontecer com o mundo se os polos se alterar. A verdade é que várias vezes, em várias épocas, os polos já foram alterados. Mas será que está acontecendo isso? E os animais, os pássaros estão desorientados? Outras pessoas chegam a dizer que pode ser um aviso de Deus. Será que isso está querendo nos dizer alguma coisa? Quem não viu um pombo recentemente virando a cabeça de baixo para cima como se fosse um zumbi? A realidade é que tem pessoas mais radicais e biblicamente também que diz que podem ser demônios. E temos respaldo para isso, porque a Bíblia diz que uma legião de demônios entrou em aproximadamente 2.000 porcos e eles se precipitaram no mar. A realidade é que nós estamos vivendo os tempos difíceis, trabalhosos, e eu vou trazer uma palavra de Deus para o teu coração. A realidade é que no Antigo Testamento, Deus se coloca como um pastor, Israel como as suas ovelhas. Hoje Jesus é o meu pastor e nós somos ovelhas dele. No Salmo de número 77, versículo de número 20, a Bíblia diz: Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. No Salmo 79, versículo 13, a Bíblia diz: Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. Em Isaías 40, versículo de número 11, a Bíblia diz: Como um pastor apacenta o seu rebanho entre os seus cordeirinhos e os leva ao seu regaço, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,4 que quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória para todos sempre. O capítulo 34 do profeta Ezequiel é um capítulo forte, porque vai falar acerca dos maus pastores de Israel. A Bíblia diz que Deus mandou Ezequiel profetizar e dizer: profetiza, filho do homem, contra os pastores de Israel. Ai dos pastores que apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. E ele vai continuar a dizer: estão comendo a gordura das ovelhas, estão vestindo a lã das ovelhas, estão matando o cevado,
mas as ovelhas não querem cuidar dela. As fracas não fortalecem. As doentes vocês não curam ela. As quebradas vocês não ligam. As desgarradas vocês não vão atrás. A perdida vocês não buscam, mas dominam sobre elas com rigor e dureza. Ezequiel teve que trazer essa dura mensagem para os pastores de Israel. E Deus faz uma promessa linda no capítulo 34, versículo 11, dizendo: porque assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso: eis que eu mesmo vou procurar pelas minhas ovelhas e vou buscar elas, porque elas estavam andando espalhadas na face da toda a terra. Não havia quem a procurasse por ela, não havia quem buscasse por elas. Será que isso não está acontecendo nos dias de hoje? Ovelhas desgarradas, feridas, tristes, abatidas, angustiadas. Será que os pastores estão preocupados com as ovelhas ou estão preocupados como esses pastores com a lã, com o leite, com a carne das ovelhas, dominando com dureza, dominando com rigor? Mas o nosso pastor é diferente. Louvado seja Deus. O interessante é que os pastores saíam com os seus rebanhos à noite para colocá-las num aprisco, num lugar seguro, para protegê-las dos lobos, para protegê-las das hienas. Eles cuidavam das ovelhas no inverno. Eles precisavam colocar as ovelhas no grande aprisco para que ali pudesse se refugiar. Mas no verão, os pastores ficavam com seus rebanhos nos campos, normalmente, e eles se colocavam na porta do aprisco. Interessante que no inverno, enquanto eles estavam num determinado lugar fechado, muitas vezes os ladrões queriam roubar estas ovelhas subindo pelas paredes. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas a Bíblia diz que o nosso Jesus, Ele é o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. O interessante é que nós vemos que o pastor é reconhecido aqui por algumas marcas. Em primeiro lugar, vemos que o pastor é o que abre a porta. No versículo 3, e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Então vemos que o pastor é aquele que abre a porta. O pastor é alguém legítimo. O pastor aqui é alguém que tem credenciais para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, vemos que as ovelhas conhecem a voz do pastor, conhece a voz do Todo-Poderoso, para a glória do Senhor Jesus. Então, as ovelhas sabem distinguir a voz de um pastor e do estranho, do pastor e do mercenário. Em terceiro lugar, vemos que o pastor conhece cada ovelha de forma particular, de forma íntima, pelo seu nome. Ainda que o rebanho seja numeroso, ele conhece cada ovelha pelo seu nome. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus é o Deus que nos conhece pelo nosso nome, apesar de termos identidades diferentes, apesar de termos DNA diferentes, mas Deus conhece cada coração, cada um de nós, e nos chama pelo nome. O nosso Deus não se confunde, porque o nosso Deus não tem a mente como a mente humana, não.
Nossa mente é uma mente limitada, mas Deus conhece tudo em todos os lugares. Em quarto lugar, vemos que Deus, o pastor, Jesus, conduz as suas ovelhas para fora do aprisco, leva para campos verdejantes, leva para águas tranquilas. O pastor é aquele que guia as ovelhas nas veredas da justiça. Aleluia, o nosso Deus é o Deus que nos conduz a essas águas. Aleluia, lugares tranquilos, pastos verdejantes. Em quinto lugar, nós vemos que o pastor é aquele que vai adiante das ovelhas. Diferente daquele que toca o gado. Quem toca o gado vai atrás. Mas o pastor não, o pastor vai adiante, vai na frente. O pastor, ele não somente induz as pessoas, não. Ele, como líder, vai na frente. Aleluias, dando a cara a tapa, dando a vida por elas. Ou isto é o verdadeiro pastor. Muitos diferentes de hoje em dia, muitas vezes só induz, não dá a cara a tapa, né? Estão só comendo a gordura, a lã, apacentando a si mesmo, cuidando de si mesmo. Mas as ovelhas que estão lá feridas, angustiadas, abatidas, problemas de emoções, problemas no casamento, problemas no namoro, nos estudos, problema psicológico, problema físico, problemas financeiros, vários tipos de problemas. Em sexto lugar, nós vemos que o pastor ele é seguido pelas ovelhas. A Bíblia diz que o pastor vai adiante das ovelhas e elas o seguem. Por quê? Porque ouvem a voz do pastor, porque sabe que esse pastor tem amor por elas, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A realidade é que ninguém pode entrar no aprisco de Deus se não for por meio de Jesus. Não há outra porta, não há outro caminho, não há outro Salvador, não. Não há outro mediador entre Deus e os homens pelo qual devamos ser salvos, não. O próprio Jesus é a porta. Não se trata de uma igreja, de uma denominação, de uma placa famosa, não. A porta ainda é Jesus. Existem algumas verdades que devem ser observadas acerca de Jesus como a porta das ovelhas. Em primeiro lugar, ele é a porta da salvação. Ele diz que ele é a porta. Se alguém entrar por ele, será salvo. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta do céu. Há uma porta larga que conduz à perdição. E são muitos os que estão entrando por ela. Porque largo e caminho e espaçoso é o caminho da perdição. E são muitos os que estão entrando por ela. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade, é a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. É o único caminho, Ele é a única verdade absoluta. Ele é a vida, ao contrário da morte. Há caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas o final são caminhos de morte. É o que a palavra de Deus diz. Em segundo lugar, eu vejo que Jesus é a libertação. A Bíblia diz que quem entra por essa porta, a Bíblia diz que entrará e sairá e achará pastagem, ou seja, liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É entrar, é sair, é ficar à vontade para servir a Deus, livres da religiosidade, livres dos fardos pesados, dos hipócritas, dos fariseus, livres para viver para Deus, para Cristo. A Bíblia diz que os fariseus colocavam pesos pesados que nem eles podiam mover com a ponta do dedo. Doutrinas de homens. Na Bíblia fala doutrinas de homem, doutrina de demônio e doutrina de Deus. Não é o caso aqui. Mas tem lá a doutrina dos homens, está lá a doutrina de demônios, em Timóteo 4:1, está lá a doutrina de Deus, ensinamentos de Cristo.
Quer que eu aprenda que Jesus é a porta da provisão? Quem entra por ele sai, liberdade entra e sai. E achará pastagem, ou seja, provisão, vida abundante. É o que encontra-se em Jesus. Ele é o alimento, ele é o pão da vida, ele é a água. No A ele é amor, no B ele é bendito, é o Cordeiro de Deus, é Deus forte, é Emanuel, é o Filho de Deus, é o que governa nossas vidas. Ele fez homem pelos nossos pecados, ele é imutável, maravilhoso, Nazareno, ele é o ômega, o príncipe da paz. Ele é querido, ele é Rei dos Reis, é o Salvador, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus é todo poderoso. Em quarto lugar, Jesus é a porta da vida abundante. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Existem duas marcas dos ladrões, dos salteadores. A primeira deles, qual é, irmão Júlio? Falta de legitimidade. Eles não se sacrificam por ninguém, estão preocupados consigo mesmo. Eram os fariseus. Veja que no capítulo 9 Jesus curou um cego e os fariseus foram questionar. Não se alegraram com a cura daquele cego de nascença, que Jesus mandou ele se lavar no tanque Siloé, aplicou lodo aos olhos, cuspiu na terra. Esse homem é verdade que esse homem era cego mesmo? Religiosidade. Em segundo lugar, nós vemos que o ladrão veio somente para matar, para roubar, para destruir. Os fariseus da época, existiam os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos. Eram líderes religiosos que oprimiam o povo, que não entravam nos céus e nem deixavam o povo entrar. Jesus chamou de sepulcros caiados. Lavavam o prato por fora e não lavavam por dentro. Vai ler Mateus 23 depois. Ai de vós, escribas. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quem era o mercenário? O mercenário era alguém contratado para cuidar das ovelhas. Mas ele não era o pastor. Ele não era o dono das ovelhas. Ele fazia o trabalho apenas para receber um salário. Será que hoje tem pessoas que é assim? Que estão lá só para receber salário, não tem amor pelas ovelhas? Não estão preocupados com as ovelhas? Não estão preocupados se elas estão sofrendo? Então você não é pastor, você é mercenário, é o que a Bíblia diz. Não está ali para arriscar a vida por elas. Não está ali para sustentar elas, não está ali para alimentar elas, não. Está ali só para ganhar o seu sustento, o seu alimento. Está ali só para massagear o seu ego. Que é um pastor? O pastor se importa com as ovelhas. O pastor defende as ovelhas. O pastor está pronto para dar vida pelas ovelhas. Por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor. Estou pronto para dar vida por elas. Não era uma profissão, era uma chamada de Deus. Que é uma ovelha, irmão. Uma ovelha é um animal indefeso. Uma ovelha é um animal inseguro. Uma ovelha é um animal míope. Não pode se alimentar por si mesma. Não pode proteger a si mesma. Não pode limpar a si mesma. A ovelha é totalmente dependente do pastor. Um animal dócil, a ovelha. Grandes homens de Deus foram pastores de ovelhas. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que não falar do rei Davi, que cuidava das ovelhinhas fracas no fundo do quintal do pai, porque tinha as ovelhas bonitas que ficavam na frente da casa, chamando a atenção da casa. Já Davi ficava lá no final da casa, cuidando das doentes, das fracas. É o que está escrito em Ezequiel 34. Cuidar das fracas, das que estão sofrendo, das que estão deprimidas. Interessante que quando Jesus diz que eu sou o bom pastor, a palavra bom vem do grego lá, vem do grego kalos,
que significa maravilhoso. Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, eu sou maravilhoso. Significa um caráter excelente de Jesus. É isso que ele quis dizer. Que ele era o bom pastor. Quais são as qualidades de um bom pastor? Um bom pastor se sacrifica pelas ovelhas. Jesus não é apenas um pastor qualquer, não. Um líder qualquer, não. Jesus é o bom pastor. O bom pastor é aquele que não oprime as suas ovelhas. O bom pastor é aquele que não explora as suas ovelhas. O bom pastor não é aquele que devora as ovelhas. O bom pastor é aquele que dá a vida para as ovelhas, pelas ovelhas. Estou aqui, meu irmão, o que der para você, dá para mim. Está pronto para dividir com as ovelhas. Muito pelo contrário dos fariseus, que expulsaram o cego da sinagoga, porque foi curado por Jesus. Usaram o seu poder eclesiástico para oprimir as pessoas, lançá-las fora do reino de Deus. Jesus se deu voluntariamente, meu querido. Não foi Judas pela ganância que levou Jesus Cristo à cruz. Não foi Pedro porque negou a Jesus que Jesus foi levado à cruz. Não foi o sinédrio judaico, movido por inveja, que levou Jesus à cruz. Não foi Pilatos por causa da sua conveniência política, que sentenciou Jesus à morte, que levou Jesus à cruz. Não foi a multidão inflamada, enfurecida, dizendo, caia sobre nós o seu sangue. Não foi. A Bíblia diz que Jesus foi voluntariamente. Jesus foi de forma voluntária, para a glória do Senhor Jesus. Foi Ele que deu a sua vida por nós, porque queria dar a sua vida por nós. Jesus não amou as suas ovelhas só de palavras. Não. Jesus demonstra o seu amor sendo ainda nós pecadores, vertendo o seu sangue na cruz por nós. Isso sim é que é amor. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício vicário, substitutivo. Ele pagou as nossas dívidas, Ele morreu no nosso lugar. A cruz é o maior arauto do amor de Deus. Foi nela que Jesus morreu pelos nossos pecados. Nela o justo morreu pelos injustos. É na cruz que encontramos uma fonte de vida e de salvação. Warren Wiersbe diz que, apesar do sangue de Cristo ser suficiente para a salvação do mundo, só é eficaz para aqueles que creem. O sangue de Jesus é o remédio para a humanidade. Mas só pode ser curado quem recebe esse sangue vertido na cruz. O bom pastor, ele conhece intimamente as suas ovelhas. Não é apenas um conhecimento teórico, não. Não é apenas um conhecimento intelectual estreito, não. Uma coisa é conhecer a palavra. Ah, mas eu já li a Bíblia. Bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem, os que guardam. Se você ouvir a palavra de Deus e não pôr em prática, é semelhante a uma casa na areia.
Mas quem ouve as palavras de Deus e põe em prática, a Bíblia diz que é semelhante a uma casa edificada na rocha. Desce chuva, sopra os ventos, sobe os rios e a casa não cai. Por quê? Porque Jesus é a rocha. Não somos mais chamados, aleluia, de servos. Sabe por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas Jesus disse, mas eu vos chamo de amigo. Aleluia, porque o amigo sabe de tudo quanto o seu Senhor faz. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Para a glória do Senhor Jesus é necessário ter um relacionamento pessoal, profundo, íntimo com o nosso Deus. Para nós encerrarmos, a Bíblia diz que Jesus tem outras ovelhas que ainda não estavam no seu aprisco na época. João 10,16 diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também convém agregar a estas, gentios, à igreja, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Ouça a voz desse pastor que morreu por você naquela cruz do Calvário. Aleluia, foi através de Jesus que a porta dos céus foi aberta para mim, foi aberta para você. A Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus o não receberam. Mas a todos o quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Receba Jesus como Salvador da sua vida. Aproveita esta oportunidade do bom pastor. Deixa Jesus te conduzir, te guiar, te levar na fonte das águas tranquilas, mansas. O mundo está perturbado. Os animais estão desorientados. Doenças. Ninguém já acredita mais se a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, está falando a verdade. Tanta coisa acontecendo. É vírus atrás de vírus. Mutações. Fim dos tempos, animais estão desorientados. As pessoas estão desorientadas. É a volta de Jesus. Não adianta querer fugir da realidade. Você que está ouvindo essa palavra, Deus não te colocou em vão. Não estão mais normal as coisas. Olha para 5 anos atrás, olha para 2 anos atrás, olha para 10 anos atrás. Será que você não percebe o quanto as coisas têm mudado? Pelo amor de Deus. Poderia falar de muita coisa que tem mudado aqui na área socióloga, na área psicológica, na área emocional, na área sentimental, na área financeira. Tudo está mudando. Estresse, cansaço, depressão, ansiedade. Tudo está mudado. Jesus tem uma voz poderosa para chamar suas ovelhas. A Bíblia diz que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê. Tem que crer em Jesus, tem que renunciar a si mesmo, tem que pegar a cruz, tem que segui-la a cada dia, a cada hora, a cada instante. A vontade de Jesus é formar um só rebanho de gentios e judeus, formando assim a igreja do Senhor. Há muitas igrejas, há muitas denominações, mas um só rebanho. Não vai subir praga de igreja para o céu, não. Aleluia, existe um só povo, uma só igreja, uma só noiva, uma só cidade para o povo de Deus ir. Não existe um céu para a Assembleia de Deus, não existe um céu para Deus e Amor, não existe um céu para a Igreja Mundial, para a Presbiteriana, para a Anglicana. Não, só existe um céu. E a vontade de Deus é juntar judeus, gentios, formar a igreja dele, para levarmos para o céu.
No abrir e fechar de olho, a trombeta vai soar, os que estão mortos vão ressuscitar, e os nossos que estamos vivos vamos subir aos ares, no abrir e fechar de olho, arrebatamento da igreja, vai surgir o anticristo, reunindo a economia mundial, reunindo os líderes mundial, reunindo numa só religião, tudo isso já está acontecendo. Enxerga, abre essa cabeça, aceita Jesus enquanto há tempo. A morte de Jesus não foi um acidente. Sua ressurreição não foi uma surpresa, não. O bom pastor tinha poder para dar vida e para tirá-la. Mas ele deu por amor a mim, ele deu por amor a você, em nome de Jesus. Então recebe esta palavra. Percebe o que está acontecendo, abre os teus olhos espirituais. Olha que as coisas não estão normal. Falta de amor, fome, terremoto, guerra. O amor de muitos se esfriando, familiares se levantando contra uns aos outros. O ódio estimulado em todas as classes sociais. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão preocupadas com o futuro. As coisas não estão normal, que isso é a volta de Jesus. Os homens andarão espantados por causa do bramido do mar. A Bíblia diz, pessoas amantes de si mesmas, egoístas, presunçosas, pessoas mais amantes do deleite do mundo do que de Deus. Muitos vão se desviar dos caminhos do Senhor nos últimos dias, apostasia. Olha se isso tudo não está acontecendo. O amor de muitos esfriando, falta de oração, falta de empatia, falta de amor para com o próximo. Que o Espírito Santo toque na sua vida. Que você receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, meu irmão. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aceita Cristo, recebe Cristo como Salvador. Recebe Cristo na tua vida para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que Deus te abençoe. Se você gostou, se inscreve no canal, tem um nome aí, se inscrever. É só apertar em cima de se inscrever, se inscreve aí. Dizem que se inscrever, essa mensagem torna mais passível, mais possível chegar a outras pessoas. Então nos ajuda aí, compartilha com com teus amigos, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu entro aqui com oração, com pesquisa, com tribulação, com luta, com angústia, pesquisando, estudando, orando, e você só vai se inscrever e compartilhar com outras pessoas, amém? Que Deus te abençoe, que o bom pastor esteja sobre a sua vida, que você que não tem o bom pastor, recebe ele, se torne ovelha do seu pasto, e ele vai cuidar de tudo de você na tua vida, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.